Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 26 a 28 do livro de Atos, finalizando este livro. Versículos 1 a 11 do capítulo 26. Já que ninguém estava lá para acusar Paulo, Herodes permitiu que o apóstolo falasse em defesa própria. Paulo começou sua defesa lisonjeando Agripa ao dizer que se considerava feliz por estar fazendo sua defesa perante um conhecedor de costumes e leis dos judeus. O principal propósito de Paulo não era defender-se, mas converter Agripa e os outros. Aparentemente, Paulo tinha vivido em Jerusalém desde sua adolescência. Em todo esse tempo, a vida de Paulo era conhecida e testemunhada pelas pessoas, e ele viveu conforme a mais severa seita da religião judaica, a dos fariseus. Dessa maneira, Paulo fez uma descrição de seu caráter para Agripa. Paulo resumiu toda a controvérsia à sua esperança da promessa que por Deus foi feita de ressuscitar os mortos. Mais do que uma mera tática para opor os fariseus aos saduceus, essa era uma avaliação exata da reclamação judaica contra o cristianismo, a de que Jesus ressuscitou dos mortos e que a fé nele, como Senhor ressurreto, traz vida eterna. Paulo considerou que inconcebível ser condenado por crer na ressurreição, a grande esperança do povo judeu. Versículos 12 a 18. E somente neste relato de sua conversão que Paulo afirma que a voz do céu lhe falou em língua hebraica. Língua hebraica, muito provavelmente, se refere ao aramaico. É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões, né? Paulo falou isso. Paulo falou que Jesus falou isso. É um provérbio popular que os romanos provavelmente conheciam, significando que ninguém pode, em última análise, resistir à vontade de Deus. Aguilhões eram varas afiadas para cutucar bois, e caso os bois esperneassem e resistissem, os condutores os manteriam em linha, utilizando os aguilhões mais severamente. Paulo não deveria resistir à força divina que o movia numa nova direção. Paulo aproveitava cada oportunidade para lembrar a seu público que os gentios tinham uma parte na herança de Deus, que é a promessa e a bênção da aliança que Deus fez com Abraão. A missão de Paulo era pregar as boas novas aos gentios. Versículos 19 a 23. A obediência de Paulo à sua comissão iniciou em Damasco, continuou em Jerusalém e, por fim, se concentrou nos gentios. A fidelidade de Paulo à visão celestial foi exatamente a razão pela qual os judeus procuraram matá-lo. Paulo enfatizou que a mensagem do sofrimento, da morte, da ressurreição de Cristo combinava com os ensinamentos do Antigo Testamento. É provável que ele tivesse em mente passagens como Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12. Versículos 24 a 32. Festo considerou Paulo um louco, por ele falar em ressurreição e Messias, crenças judaicas que pareciam loucura ao mundo gentílico. Como evidência de que não estava louco, Paulo salientou que os principais eventos do cristianismo não tinham ocorrido em qualquer canto, fora da vista e do escrutínio. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus foram todas públicas e nada disso poderia ser oculto ao rei Agripa. Paulo sabia que o rei Agripa tinha um conhecimento bastante amplo das crenças judaicas e que tinha a reputação de judeu piedoso. Por isso, Paulo pôde fazer este apelo. Percebendo que Paulo estava exercendo pressão por um compromisso cristão, Agripa o desencorajou, brincando que era pouco tempo para tomar uma decisão como esta. Paulo captou o comentário de Agripa e acrescentou: por pouco ou por muito, ele queria que todos confiassem em Cristo. Percebendo que Paulo estava exercendo, então, as acusações contra Paulo foram consideradas infundadas pelas autoridades romanas e judaicas. No entanto, o apoio de Paulo a Roma colocou o seu caso numa categoria especial para ser deliberado apenas pelo próprio César. Agora nós vamos estudar o capítulo 27, versículos 1 a 8 do capítulo 27. O navio de Adramítio era provavelmente um pequeno navio costeiro, não adequado para a viagem em mar aberto até Roma. Aparentemente, havia cristãos em Sidom, embora Atos não registre quando a cidade foi evangelizada. A presença cristã
pode ter sido possibilitada pela viagem de cidadãos a Jerusalém no Pentecostes ou de cristãos fugindo da perseguição em Jerusalém. Parece que Paulo tinha amigos ali, os quais lhe fizeram provisões, possivelmente amigos feitos durante uma visita não registrada enquanto ele viajava entre Jerusalém e Antioquia. A rota da viagem reflete a necessidade de viajar próximo à terra e manobrar contra os ventos. O navio de Adramítio os tiraria de seu trajeto, uma vez que ele continuaria a seguir pela costa da província da Ásia. Por essa razão, em Mirra, na costa sul da Ásia Menor, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de viagem para Roma. O navio de Alexandria devia fazer parte do comércio de abastecimento de cereais do Egito para Roma. A viagem estava sendo empreendida no final da estação própria para a navegação, de modo que o navio enfrentava dificuldades. A navegação era perigosa entre meados de setembro a meados de novembro, e depois as rotas marítimas ficavam fechadas para a viagem até fevereiro. Parece que a viagem de Paulo ocorreu mais ou menos em meados de outubro. Bons Portos não era um lugar apropriado para se passar o inverno, porque o porto ficava exposto ao mar aberto. Versículos 9 a 16. Paulo apresentou uma previsão profética sobre os perigos da viagem pela frente. Ele pode ter recebido da parte de Deus algum discernimento da situação, ou, como um viajante experiente, ele estava bem familiarizado com os perigos da navegação. A tripulação pensou que o vento sul, que soprava brandamente, os impeliria ao seu destino, mas o sazonal Euroaquilão arrastou o navio para longe de Fenice, ao mar aberto. O Euroaquilão era um vento do nordeste extremamente perigoso naquela região, aparecendo subitamente com violência em forma de redemoinho causado por um encontro de correntes de ar opostas. Versículos 17 a 26. Surpreendidos pelo vento, os marinheiros praticamente perderam o controle do navio. Prenderam cordas em torno do casco para amarrá-lo bem firme e impedi-lo de se romper. Para aumentar a capacidade de flutuação, lançaram fora a carga e a armação, mas não o trio. Visto que a tempestade tinha encoberto o sol e as estrelas, a tripulação não podia traçar sua localização. Eles devem ter acompanhado a alternância entre o dia e a noite pela observação da luz vaga do dia. Em vez de ficar repreendendo os membros da tribulação por deixarem de ouvir o seu conselho, Paulo relatou seu encontro com o anjo, que lhe revelou que ele tinha um destino maior do que a morte por naufrágio. Ele estava destinado a ser apresentado a César, a principal autoridade do mundo. O plano divino não seria frustrado, especialmente por aqueles que tinham agido de forma tão insensata. Versículos 27 a 35. O mar Adriático aqui mencionado não é o mesmo que atualmente se conhece como Mar Adriático, entre a Itália e a ex-Iugoslávia. Aparentemente, esse mar Adriático ele se referia ao atual Mar Jânio, entre Creta, Malta, Itália e Grécia, que se estende pelo mar Mediterrâneo. Os marinheiros fizeram uma sondagem lançando uma sonda ou pruma amarrada a uma corda. Detectaram que estavam se aproximando rapidamente de terra firme, embora não pudessem vê-la. Num esforço para frear o navio, agiram de forma inusitada, lançando 4 âncoras, todas da popa, em vez de baixar âncoras da proa, o que faria o navio dar meia volta. Alguns marinheiros sabiam que estavam próximos da terra firme, por isso decidiram tomar o único bote do navio e transportar-se em segurança até a costa. Mas tal ação egoísta não teria deixado ninguém no navio em condições de tripulá-lo, o que levaria muitos à morte. Assim, Paulo avisou o centurião sobre o plano dos marinheiros e este os impediu. A ação de Paulo mostra a compatibilidade entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Os homens tinham ficado sem comer por 14 dias, muito provavelmente em razão do violento enjoo provocado pelo mar bravio. Segundo o costume judaico, Paulo deu graças a Deus pelo alimento e que eles passaram a comer. Versículos 36 a 44. Registrar o número de pessoas a bordo pode ter sido necessário como preparativo para a distribuição dos alimentos ou talvez para a tentativa iminente de chegar à praia. O número 276 não é extraordinário para a época.
A tripulação atirou ao mar os últimos sacos de trigo, os quais provavelmente haviam sido reservados para a alimentação dos viajantes. Quanto mais leve o navio, tanto mais perto da praia poderia chegar. À luz do dano do navio e da perda do barco salva-vidas, a única opção para se chegar à praia era encalhar o navio. Os marinheiros desataram as cordas para posicionar os lemes da popa, de modo que pudessem dirigir o navio até a praia arenosa. Os navios antigos tinham um remo de direção em cada lado da popa. A proa se prendeu em um banco de areia perto da praia e a popa se despedaçou pela violência das ondas. O intento dos soldados de matarem os presos era motivado provavelmente pelo fato de os soldados serem pessoalmente responsáveis pelos prisioneiros que guardavam. O soldado cujo prisioneiro escapasse sofreria a punição do prisioneiro. O centurião viu que Paulo era inocente e um homem muito íntegro, pelo que queria salvá-lo. Ele fez com que todos os prisioneiros fossem soltos para que pudessem nadar até a praia, se conseguissem. O mar deve ter ficado cheio de tábuas e coisas do navio destroçado, o que eles usaram. Agora nós vamos estudar o capítulo 28, versículos 1 a 6 do capítulo 28. O naufrágio ocorreu em Malta, uma pequena ilha ao sul da Sicília. Por terem sangue frio, as cobras podem tornar-se rígidas e sem movimento no clima frio, e Paulo deve ter pegado a serpente junto com os gravetos. Alguns sugerem que a serpente não era venenosa, mas a palavra grega traduzida por víbora no versículo 4 é usada para designar animais perigosos e cobras venenosas. Os habitantes de Malta aparentemente pensaram que a Justiça, uma deusa grega, tinha escolhido Paulo porque ele merecia a morte. Como Paulo não morreu, os nativos supersticiosos de Malta decidiram rapidamente que Paulo era um deus em vez de um homicida. Paulo ignorou esse falso louvor tão facilmente quanto sacudiu a víbora. Versículos 7 a 10. Públio pode ter sido um cidadão proeminente ou um líder político. O pai de Públio pode ter sofrido da febre de Malta, que era uma doença comum que é o mesmo que brucelose, que é causada pela ingestão de leite de cabra contaminado. Os viajantes dos navios antigos tinham de providenciar suas próprias refeições. Porém, os hospitaleiros habitantes de Malta abasteceram Paulo e seus colegas de bordo com o necessário para o restante da viagem. Como Paulo curou muitas pessoas, as honras que ele recebeu podem ter sido recompensas financeiras ou algum outro tipo de pagamento. Versículos 11 a 15. 3 meses depois, provavelmente indica o mês de março, quando após o inverno se tornava seguro novamente navegar pelo Mediterrâneo. O navio de Alexandria era provavelmente um navio de grãos. Os deuses gêmeos Castor e Pólux, os filhos gêmeos de Zeus e Leda, eram vistos como deuses que protegiam os marinheiros. Os irmãos de Puteoli são prova de que o cristianismo não apenas chegou a Roma por volta desta época, mas que também foi amplamente difundido na Itália. Os irmãos de Roma desceram pela estrada antiga, chamada Via Ápia, e foram até as pequenas cidades de Praça de Ápio e Três Vendas para alentar Paulo antes de sua chegada a Roma. Versículos 16 a 22. Embora sob custódia romana, Paulo parece ter morado sozinho às próprias custas, guardado apenas por um soldado. Nada mais sabemos a respeito de seu contato com o governo romano ou do desfecho de seu caso. Os principais dos judeus eram provavelmente os anciãos da sinagoga, dos quais havia um bom número em Roma. O objetivo principal de Paulo neste encontro era explicar sua presença em Roma. Ele se declarou inocente de transgredir quaisquer leis judaicas. Paulo era um judeu leal, não somente no que dizia a respeito às acusações dos judeus contra ele, mas também ao se recusar a acusá-los de qualquer irregularidade. Ele declara que é pela esperança de Israel que está preso, se referindo à vinda do Messias Jesus Cristo, como atestado pela sua ressurreição.
Os judeus em Roma tinham ouvido a respeito do cristianismo, mas não tinham recebido nenhuma palavra oficial de Jerusalém sobre Paulo. Essa falta de comunicação entre Jerusalém e Roma pode ter sido causada pelo inverno ou pode indicar que os líderes judeus em Jerusalém tinham perdido o interesse no caso de Paulo, uma vez que agora ele estava fora da vista deles, além de sua jurisdição, e provavelmente não mais lhes causaria problemas. De qualquer forma, os cristãos de Jerusalém sabiam mais da situação de Paulo do que os judeus incrédulos. Versículos 23 a 29. Paulo mostrou como a lei de Moisés e os profetas apontaram para Jesus como o Messias de Deus. O conteúdo da mensagem de Paulo era o reino de Deus e Jesus. O reino representa o cumprimento das promessas salvíficas de Deus ao seu povo. Lucas identifica o momento decisivo na discussão como sendo a palavra desafiadora de Paulo de que o Espírito Santo bem falou por meio do profeta Isaías sobre a obstinação espiritual de Israel. Uma vez que Paulo disse isso em resposta àqueles que não criam naquilo que ele dizia sobre Jesus, sua citação de Isaías sugeria claramente que a vinda de Jesus Cristo e sua rejeição pelos judeus foram preditas no Antigo Testamento. Versículos 30 e 31. O livro de Atos termina de uma forma inesperadamente inconclusa. Paulo ficou preso 2 anos inteiros. Durante esse tempo, ele viveu às próprias custas e tinha permissão para receber visitantes, aos quais proclamava sua mensagem abertamente e sem impedimento algum. A tradição da igreja há muito sustenta que Paulo foi decapitado durante a perseguição instigada pelo imperador romano Nero em 64 ou 65 d.C. Paulo pode ter sido executado em Roma após os 2 anos inteiros. No entanto, Eusébio, historiador da igreja, acreditava que Paulo foi libertado do aprisionamento romano, mas acabou sendo preso novamente em data posterior, enviado para Roma e executado. O fato de Lucas não escrever sobre a execução de Paulo tem levado alguns eruditos a concluírem que Lucas escreveu o livro de Atos antes da execução de Paulo. Todavia, é possível que Lucas tenha escolhido não discutir os detalhes da morte de Paulo, porque seu objetivo era mostrar que Deus tinha cumprido seu propósito para o apóstolo, levar o evangelho aos gentios. A pregação de Paulo, dia e noite, na sede do pagão Império Romano, assegurou que o cristianismo viesse a se tornar um fenômeno internacional, não apenas uma anomalia religiosa regional. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Atos.